Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem foi feriado, dia 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, e não poderia deixar de comentar essa data tão importante para o conjunto do movimento operário brasileiro e internacional. O contexto que originou a fixação dessa data como o Dia Internacional dos Trabalhadores em nível mundial é um contexto bastante crítico, de crise, de ataque aos direitos dos trabalhadores. E o marco que gerou as lutas que geraram a homenagem a esse dia, a demarcação desse dia, se deram em 1882, nos Estados Unidos, que havia uma grande crise que gerou grande desemprego, redução de salários, aumentos de aluguéis, de produtos de consumo popular, provocou a deterioração das condições sanitárias dos trabalhadores, reduziu a expectativa de vida dos trabalhadores para cerca de 30 anos, que colocou no mercado de trabalho mulheres e crianças ganhando menos de 30% do que era pago pelos homens, uma realidade de uma jornada de trabalho entre 10 e 15 horas, incluindo feriados e domingos, e uma situação de crise, de ataque aos direitos dos trabalhadores tamanha, que os patrões, inclusive, impediam as greves, proibiam as greves, através de multas e de prisão. E quem ousasse desafiar a patronal era lançado numa lista negra e que não conseguia mais pegar emprego. No entanto, em 1886, apesar de toda essa situação de crise e de ataque aos direitos dos trabalhadores, os trabalhadores dos Estados Unidos resolveram iniciar um combate pela redução da jornada de trabalho. Redução para uma jornada, reivindicavam 8 horas de trabalho, que eles pudessem dormir 8 horas, ter 8 horas de trabalho e 8 horas de tempo para a família, para o estudo. E essa luta teve grande impacto e grande mobilização em Chicago. Foi uma das maiores greves gerais e que, inclusive, conseguiu unificar todos os trabalhadores, independente da cor da pele, da sua religiosidade, do seu sexo. Todos os trabalhadores se uniram, foram às ruas combater pela questão da redução da jornada de trabalho. No entanto, o Estado, a Justiça, a Polícia reprimiram de forma extremamente violenta a luta dos trabalhadores. Trabalhadores foram mortos, os líderes, alguns líderes foram pegos e condenados à morte, 7 foram condenados à morte, um condenado a 15 anos de prisão. E todo esse movimento, essa repercussão, essa violência e repressão por parte do Estado, da polícia e do judiciário contra o movimento dos trabalhadores levou a primeira internacional, ou melhor, a segunda internacional reunida em 1889 a declarar o 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores por conta de toda aquela exploração, de toda aquela repressão que foi feita aos trabalhadores de Chicago e que, historicamente, qualquer luta que o trabalhador desenvolve para arrancar direitos, o empresariado, a classe dominante, junto com o seu Estado, com os aparatos repressivos desse Estado, não titubeia em atacar o conjunto dos trabalhadores. E nós estamos vivendo um momento onde nós temos aí uma grande crise mundial. E essa crise mundial do capitalismo
está vindo com muita força, com grandes ataques também contra os trabalhadores. Ontem participei de uma manifestação que aconteceu em frente ao Centro Eventos de trabalhadores e estudantes, onde eles justamente se mobilizavam contra os ataques que o governo do estado, o Colombo, que além de interditar a escola, de não pagar o piso, agora inclusive está fechando turmas, ou seja, atacando o direito dos trabalhadores. Os professores, os alunos estavam lá combatendo, lutando contra essa opressão. Mas essa opressão não acontece só no estado, acontece também aqui em Joinville, porque é um absurdo o fato do prefeito municipal, que é um patrão, sequer garantir o repasse da inflação, que já é perda salarial no salário dos servidores. 4% é uma aberração, é um absurdo, porque os trabalhadores, os servidores públicos municipais já perderam mais de 7%, sem contar as perdas passadas. Numa realidade onde grande parte das categorias da cidade ganharam 8% ou mais de reajuste, esse governo empresário a serviço do capital faz o quê? Nega sequer recuperar as perdas salariais dos trabalhadores e dos servidores públicos da cidade. Um absurdo, uma aberração. E eu espero que esses trabalhadores se unam, se organizem e coloquem esse prefeito no lugar deles. E é greve para recuperar as perdas, porque é inaceitável que um governo não pague sequer as perdas salariais dos seus trabalhadores. Mas o ataque não é só no governo estadual, não é só no governo municipal, é também no governo federal. Porque também no governo federal não se dá os reajustes dos servidores. O orçamento, praticamente 50% do orçamento vai pagar juros e encargo da dívida, para encher os bolsos dos banqueiros. E não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação. E é por tudo isso, e aí eu me dirijo aos companheiros trabalhadores da cidade, desse estado e desse país e do mundo, que nós temos que voltar às ruas, que nós temos sim que nos unir, enquanto trabalhadores, para combater esses ataques, e que, digo, vão ser ampliados em todas as esferas de governo, porque o que acontece na Europa vai chegar aqui. Na Europa se achata o salário dos trabalhadores, se ataca os direitos ao serviço público, e isso está acontecendo aqui. Cotidianamente a gente paga mais imposto, mas não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Para onde vai o dinheiro então? E é por isso que nós trabalhadores que fizemos a riqueza desse país, que de fato somos os únicos que somos obrigados a pagar imposto, porque quando tu vai comprar mercadoria tu tem que pagar o imposto, está lá embutido, mas o imposto não retorna em serviços públicos, gratuitos e de qualidade. E é por isso que nós temos que retomar as ruas. E aí dizer aos trabalhadores que ontem foi 1º de maio, um dia de luta e de luta, e que nós temos que nos espelhar nos combates que a classe trabalhadora já fez, que geraram as conquistas que temos, e voltar à rua porque essas conquistas estão sob ataque. E nós temos que voltar à rua de forma unida, organizada, todos juntos, independente de ser servidor público, de ser trabalhador da iniciativa privada, porque nós temos que se juntar e combater todo o ataque contra os nossos direitos, porque os governos que estão aí estão a serviço do capital e vão tentar nos atacar. E nós temos que se unir, ir às ruas e combater esses ataques. E esse mandato vai estar do lado de cada luta dos trabalhadores, combatendo sempre do lado dos trabalhadores em defesa de suas conquistas e reivindicações. Obrigado, senhora presidente. Viva a classe trabalhadora, viva o dia 1º de maio.